Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 25 a 31. Assim diz a palavra de Deus. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós nos entregamos a Ti e pedimos que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, que nós possamos compreender aquilo que Tu revelaste na Tua palavra e que possamos colocar estes ensinamentos em prática nas nossas vidas. Nós Te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos na era do cansaço. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han define o nosso tempo como a sociedade do cansaço, onde o excesso de cobranças, o excesso de desempenho profissional esperado nos diversos setores profissionais e até a autocobrança nos levam à exaustão física, mental e espiritual. Os profissionais de saúde sabem muito bem disso. Uma das queixas mais frequentes que nós temos recebido é: eu estou muito cansado, eu já acordo cansado, estou sentindo fadiga, parece que eu não tenho energia para viver o meu dia. Essa queixa é frequente em muitas consultas com diversos profissionais. Nós nunca tivemos à nossa disposição tantas ferramentas para facilitar as nossas vidas. E, paradoxalmente, nós nunca nos sentimos tão pesados. Como diz a melancólica canção Fix You, da banda Coldplay, traduzindo a letra, quando você tentar o seu melhor, mas não tem sucesso. Quando se sente tão cansado, mas não consegue dormir, preso em marcha ré. Essa letra da canção sintetiza a sensação de muitos de nós atualmente. Quantas vezes você e eu já nos sentimos presos em marcha ré? Parece que as coisas não vão para frente. Essa é uma angústia humana de longa data.
ela não é presente só nos dias de hoje. O ser humano, desde os seus primórdios, já experimentou essa angústia de sentir que as coisas simplesmente não caminham. Às vezes não apenas não caminham, parece que a gente está andando para trás. E é surpreendente como um texto escrito há 2.500 anos consegue responder a essa angústia tão atual e também tão antiga do ser humano. Isaías retrata, neste trecho bíblico que nós lemos, uma resposta existencial e espiritual a essa indagação crônica do ser humano. Porque parece que a minha vida está estagnada? Porque, por mais que eu me esforce, eu sinto que a minha vida não anda. Porque eu me sinto tão cansado, porque eu estou tão fadigado. Essa passagem é um oásis no deserto. Porque a mente humana moderna, quando olha para esses problemas, enxerga apenas uma parte do diagnóstico. O nosso problema não é apenas de falta de energia. Como o profeta Isaías esclarece, o nosso problema é fundamentalmente falta de perspectiva. E é isso que Isaías procura mostrar à sociedade judaica de sua época. Nós sim sentimos falta de energia, mas isso é um sintoma. O problema por base dessa falta de energia é a nossa falta de perspectiva espiritual. Em filmes como Interestelar, a humanidade olha para o céu em busca de salvação, em busca de uma resposta para a sua ansiedade crônica. E o que a humanidade enxerga no céu é uma vastidão de estrelas, um céu que não pode ser medido. E muitas vezes, quando o ser humano olha para o céu, se ele não olha com uma perspectiva correta, ele se sente mais insignificante ainda. Ele pensa assim, mas quem sou eu neste mundo para que a minha vida possa ter algum significado? E o profeta Isaías lança mão desta mesma estratégia, mas com uma resposta diferente. No texto que nós lemos, o profeta diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Não para encontrar um vazio, mas para encontrar uma presença. E é esta presença que faz tanta diferença nas nossas vidas. Para nós entendermos bem o peso destas palavras do profeta, é importante que nós entremos no túnel do tempo e voltemos 2.500 anos para trás. O povo a quem o profeta endereça estas palavras era o povo judeu, lá por volta do ano 539 a.C. Era um povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia. Eles tinham sido retirados da terra de Israel, da terra de Judá, mais especificamente, e foram levados para o exílio. Imagine você hoje sendo forçado a deixar a sua casa, a deixar os seus pertences, a abandonar o seu trabalho
e ser levado acorrentado para uma terra que você nunca viu na sua vida e ser obrigado a morar lá e adquirir a cultura das pessoas de lá, a religião das pessoas de lá, comer a comida das pessoas de lá. Foi exatamente isso que o povo judeu sofreu nessa época. Nabucodonosor havia destruído Jerusalém, destruído o templo de Jerusalém e levou as pessoas, levou toda a população de Judá para a terra de Babilônia. E isso foi em 587 a.C., quando Isaías profere essas palavras já chegam num momento posterior, quando o povo já estava na Babilônia. Um povo que tinha sido desenraizado da sua terra, um povo que havia perdido a sua identidade, um povo vivendo uma profunda crise existencial e espiritual. As pessoas se perguntavam, mas espera um pouco, onde está o nosso Deus? O que Deus está fazendo por mim? O que Deus está fazendo por nossa nação? Nós fomos destruídos. O nosso templo, que representava o centro da nossa religião, foi completamente colocado, virou pó. E a gente está aqui numa terra estranha, cercado por zigurates, onde as pessoas cultuavam os astros do céu. A nossa vida simplesmente não tem mais sabor. A nossa vida não tem mais sentido. Onde está Deus? E eu tenho certeza, meus irmãos, que a gente não precisa viver no exílio para a gente se perguntar essas coisas. Quantas vezes você já não se perguntou onde está Deus? Ou reproduzido as palavras do salmista que o próprio Jesus falou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por mais fé que nós tenhamos, muitas vezes vivenciamos momentos de crise espiritual, onde nós nos questionamos: cadê Deus? E esse texto é surpreendente, porque ele nos ensina que voar como águias não é o fruto do nosso esforço, mas é um resultado da nossa entrega. Por meio do profeta Isaías, Deus promete nos fortalecer e nos animar na nossa caminhada diária. Como é que nós podemos ser revigorados a cada dia? O texto bíblico nos ensina as atitudes necessárias para que as nossas forças sejam renovadas todos os dias. E a primeira atitude mencionada pelo profeta Isaías é reconhecer o poder de Deus. A resposta que Deus dá ao povo de Judá por meio do profeta Isaías é surpreendente. Quando o povo diz assim: ou Deus não existe, ou se ele existe, ele não dá bola para nós. Ou talvez Deus tenha sido derrotado por Marduk, o deus dos babilônios. Porque quando a gente sai, isso era o que o povo judeu dizia, quando a gente sai, o que a gente vê são as pessoas adorando os astros e vivendo bem. E a gente aqui, às vezes, tendo dificuldade até para comer. Onde está Deus?
E a resposta do profeta Isaías é: olhem para os céus. Vocês podem contar as estrelas? Quantas estrelas há? Há bilhões de estrelas. Há uma enormidade de galáxias. Quando nós olhamos para o céu, não aqui em São Paulo, mas num lugar onde você possa ver as estrelas, quando a gente se depara com aquela imensidão, a gente consegue ouvir a voz de Deus dizendo assim, como disse aqui ao povo de Israel: Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Isaías usa uma linguagem militar para dizer que Deus é como um general que chama cada estrela pelo seu nome e não permite que nenhuma estrela deixe de existir sem a sua permissão. Um Deus que, de acordo com o texto do profeta, se preocupa com cada estrela dentre as milhões que existem e conhece cada uma pelo nome e não permite que nenhuma delas deixe de existir sem a sua permissão. Esse mesmo Deus é o Deus que criou você, é o Deus que me criou. Um Deus que tem tamanho poder, jamais vai deixar de se interessar pela sua vida e pela minha vida. Essa é a resposta inicial de Isaías para o povo. Quando você olhar para o céu, quando você olhar para a natureza, lembre-se, o mesmo Deus que criou toda essa vastidão é o Deus que sustenta a sua vida. E se Deus não permite que uma única estrela falte, Ele também não permite que nada aconteça à sua vida sem a sua permissão, sem a permissão de Deus. Nós muitas vezes medimos Deus pela régua das circunstâncias. Nós colocamos Deus de um tamanho igual ao dos nossos problemas. Nós medimos Deus pela régua das nossas circunstâncias. Eu tenho uma dívida que eu não tenho como pagar. Eu tenho um problema familiar que eu não tenho como resolver. Os meus filhos estão perdidos, estão nas drogas, estão desempregados. A minha tendência humana é medir Deus pelo tamanho dos meus problemas. E parece que Deus é sempre menor que os meus problemas. Mas o que o profeta Isaías traz aqui é uma inversão de lógica. Meça os seus problemas pela régua de Deus. E aí você vai ver que se o Deus pode carregar nos seus ombros este universo todo, com essas milhões de galáxias, bilhões de estrelas, Ele também vai poder carregar você com todos os seus problemas nos ombros. Quando nós olhamos para o tamanho dos nossos problemas, é claro que nós nos sentimos fatigados. Nós nos sentimos fragilizados, desesperançados, deprimidos, ficamos sem energia. E não tem remédio no mundo que possa trazer energia a uma pessoa cuja perspectiva está equivocada. Você pode tomar os antidepressivos em sua posologia máxima. Você não vai se sentir mais disposto se você não olhar para a vida com as lentes corretas.
Mas quando você olha para a tua vida, para a tua existência, olha para o mundo com a perspectiva de Deus agindo na sua vida, aí sim você vai se sentir inundado pelo poder de Deus. Esse poder de Deus, meus irmãos, não é exterior. Esse poder de Deus habita dentro de nós. É o poder do Senhor Jesus Cristo agindo dentro, no interior das nossas vidas. A segunda atitude necessária para nós sermos revigorados é reconhecer a sabedoria de Deus. E mais uma vez aqui o profeta Isaías diz ao povo de Israel: a sabedoria de Deus é inescrutável. Inescrutável significa ela não é passível de ser investigada. Por quê? Porque Deus enxerga a vida e a nossa existência de uma maneira totalmente diferente de nós mesmos. Nós enxergamos a nossa vida por um prisma meramente humano. Nós estamos vivendo aqui agora e o que nós podemos olhar das nossas vidas simplesmente é o passado e talvez uma projeção do futuro e nada mais do que isso. Mas Deus enxerga as nossas vidas com a perspectiva da eternidade. Deus é eterno. Para Deus o ontem, o hoje e o amanhã são uma coisa só. E por isso o profeta Isaías diz ao povo de Israel que a sabedoria de Deus não pode ser medida por padrões humanos. E aqui vem uma notícia importante para cada um de nós. Quando nós olhamos para os nossos problemas e nós perguntamos por que isso está acontecendo conosco, nós aprendemos que a pergunta certa a fazer não é por que isso está acontecendo conosco. Substitua o porquê por quem. Quem está me protegendo hoje é Deus. Quando nós substituímos o porquê isso acontece conosco por quem está comigo, e nós sabemos que quem está comigo é Deus, na presença de Jesus, o problema diminui totalmente de tamanho. Ele murcha. A circunstância negativa, que parecia uma montanha, um Everest, ela se torna um grão de areia. Porque Deus é muito maior do que qualquer problema que você e eu estejamos vivenciando. E quando Deus permite um problema nas nossas vidas, nunca é um problema que não tem sentido. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha, como diz o apóstolo Paulo, convertendo todas as situações negativas em algo que seja enriquecedor para as nossas vidas espirituais. Às vezes, realmente dá a impressão de que nós estamos abandonados. Mas é porque os nossos olhos humanos não conseguem penetrar na sabedoria profunda e inescrutável de Deus. E por fim, para nós sermos revigorados, precisamos confiar na direção de Deus. E aqui, o profeta Isaías usa um verbo no hebraico que, quando a gente lê em português, a gente perde boa parte do significado dessa palavra. Os que esperam no Senhor renovam
as suas forças. Quando a gente lê em português, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Para a gente esperar, é como você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus da sua linha chegar. É uma coisa passiva. Ou esperar até começar o início do jogo. Você simplesmente fica parado, sem fazer nada. Não é assim que Deus age nas nossas vidas. A palavra em hebraico, que é traduzida para o português aqui como esperar, significa entrelaçar ou trançar. É como você pegar um fio de cabelo, que é facilmente quebrável, você trança esse fio de cabelo num fio de aço. E aí ele se torna inquebrável. O verbo esperar aqui no hebraico significa que nós devemos entrelaçar a nossa vida com Deus. Nós devemos trançar a vulnerabilidade, a fragilidade da nossa existência num fio de aço inquebrável, que é Deus. E é exatamente esse o significado do texto bíblico. Quando você entrelaçar a sua vida com Deus por meio de Jesus, você será invencível. Os problemas virão, mas eles serão todos vencidos pela sua fé entrelaçada em Jesus. Lendo esse texto de Isaías sob a lente do Novo Testamento, Jesus nos explica que Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós não temos força em nós mesmos. Nós somos pó. Mas quando a nossa fé se entrelaça com a pessoa de Jesus, então sim, nós somos revigorados. E logo a seguir vem outro termo em hebraico, cuja tradução é limitada pelo português. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esse verbo renovar, em hebraico, é troca. É como se fosse uma transfusão. O que o texto está dizendo no hebraico é: quando você entrelaça a sua vida com Deus por meio de Jesus, ocorre uma troca. Você transfere a sua fragilidade, a sua fraqueza para Deus. E Ele transfere para você o seu poder. Ele transfere para você a força divina. Ele transfere para você todo o poder que pode emanar do coração de Deus. É uma troca. É uma transfusão. É como se Deus estivesse transfundindo para você um poder que vem dele. Nós frequentemente nos sentimos ansiosos, deprimidos, fracos, angustiados, desesperançados, porque nós olhamos para as circunstâncias. Mas a promessa de Deus é que nós podemos voar como águias. Por que Deus usou o termo águias? Porque as águias não batem as asas freneticamente contra o vento. As águias voam usando as correntes térmicas. Elas não ficam batendo asas. Elas planam usando as correntes térmicas a seu favor. E aqui vem o segredo da fé.
Deus nos fortalece não quando nós, humanamente, usamos a nossa carne e nos esforçamos e nos fatigamos. Não. Deus quer que nós voemos como águias, sem bater freneticamente as nossas asas, mas usando a corrente do Espírito Santo dentro de nós. E aí nós vamos planar como as águias fazem. Esse é o segredo, meus irmãos. Essa é a grande dica que Isaías nos fala hoje, por meio da palavra de Deus. Para de lutar freneticamente contra seu problema. Para de se culpar, para de se atormentar. Ao invés disso, entrelace a sua vida com Jesus. Trance a sua vida no poder do Espírito Santo. E Ele vai fazer com que você simplesmente voe alto como uma águia, que não precisa se esforçar, mas ela plana, movida pelas correntes que vêm de Deus. Que nós possamos voar como águias no poder do Espírito Santo, com os nossos olhos fixos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Oreru met gabrink. Pais asvads mesga hravire. Te biver na yelu yev ir zorutiuna janchnalu. Anvor es derdzets ast here yev zanok anunov gagoche. Mer gianken alkide yev mer hartserun hok gadani. Astudzoi masdutiuna gadariale yev menkernank hankistelal irmech. Nuinisk arans amen inch haskanalu. Diroch văsdahil gână șanaghe, mergiancă hiusel, Iisus Hristos giankin hed, jev mânal irmeci. Ierb asiga înenc, mer martgain de garutiună, gă pohanagenc astudzo anăsbar ujin hed. Iisus gă noroche mer ierantă, vorbesi argiuneru bes târcinc, vazenc, jev calenc havadar mutiamp. Tohmer havatken uhuisă, mișt hastat vads elan Cristosivăra. Canivor anemer just marit zorutiună, ortneală la astudzохoscă.